Considerando aí, arredondei para 100, né? Aí Uhum. vezes 12. Então, vamos entender aqui, Fernando. Ó. A meta é 1.000 palavras, né, com 70%. Certo. Deu um pouquinho mais de 1.000 com 90, certo? Certo. Essa é a 9ª aula Isso. e nós vamos ter um intervalo, né, de 30 dias. Então, qual que é o desafio? Você já treinou o livro 1 todo, o livro Uhum. intermediário todo, você já intercalou os 2 cadernos, Sim. então nós vamos fazer o quê? Claro, o avançado. Então, nós vamos pegar só o avançado nesse período de um mês. Certo. E vamos fazer de uma forma que você, né, tente chegar às 2.000 palavras, né? Que a gente tente dobrar esses 1.000 e pouco. Mas você deve ter feito algum teste com mais de 1.000. Você chegou a fazer algum teste que bateu mais de 1.000? Não, o outro teste também chegou a isso. Deixa eu ver aqui. Legal, é porque 1.000, na verdade, alguns pesquisadores falam que 1.000 palavras por minuto seria a velocidade, vamos dizer assim, limite de uma pessoa que não treina exageradamente, ou seja, que tem ambição de ter um resultado, assim, como se diz assim, quase que esportivo, vamos dizer, né? Quase de Certo. um atleta da leitura dinâmica, se é que a gente pode chamar disso, porque tem pouca gente que treina, né? Mas, como nós temos na academia, tem gente com 2.900, 2.700, 2.200, 1.800. Hoje mesmo o Daniel, né, bateu lá 1.800, né? Mas a ideia é pegar todo o caderno. Você vai pegar o texto distorcido 1, o caderno avançado. É um exercício todo formatado, né? Com a linha cheia. Uhum. São textos convencionais, só que às vezes o texto vai estar distorcido, né? Como o próprio nome diz aqui, com as letras tortas, imprensadas, esticadas. Às vezes o texto vai estar pela metade, às vezes vai estar com as letras embaralhadas, às vezes vai estar de cabeça para baixo, mais ou menos como você treinou nos outros cadernos. Certo. Só que nos outros cadernos você não tinha um texto, não é Era, verdade? isso, eram palavras. Tá, então você vai dar o seu melhor, ou seja, você vai ter que ler com o metrônomo e trazer uma ideia baseado no princípio do George Miller, né? O 7 mais ou menos 2. Só que para ficar mais difícil, você vai treinar aí seus 10, 15 minutos por dia. E por que tem um intervalo de um mês? Para medir sua disciplina. Ou seja, para a gente descobrir até que ponto, por exemplo, sem o mentor, ou seja, sem ter aquele compromisso semanal de estar voltando aqui e a gente conversando, fazendo teste, você consegue ter uma certa rotina. E vamos dizer aí que 70% não consegue segurar a onda. É difícil mesmo. Você ter uma rotina durante um mês. O que acontece? Em um mês a pessoa treina 2, 3 vezes na semana, no máximo. Se É, você treinar 2, 3 vezes na semana, no máximo, não vai mudar quase nada. Você vai bater o teste aqui, a 10ª aula é para fazer uma avaliação e saber se você conseguiu, né, se manter dentro daquele projeto desafio de 30 dias. Se você treinar todo dia e der o seu melhor nos 10 minutos, provavelmente você dobra o seu resultado, certo? certo. Isso é baseado em milhares de alunos que a gente já teve, com aula individual, que em auditórios passa de milhões, né? 1 milhão presencial, mais de 1 milhão virtual, certo? Certo. Então, entre os milhares, um pouco 30% consegue segurar a onda. Principalmente os que fizeram mais de 10 semanas.
que você fez 10 semanas, depois você deu um tempo, aí veio e comprou mais 10, não foi assim? Isso. Então, esses conseguem. Geralmente, quem faz mais de 10 consegue. Tá? Tem uma probabilidade, vamos pôr aí, que 50% maior nesse grupo de 30 aí. Tá? Então, você vai ler apenas o exercício 1, só uma vez. O metrônomo, você acha que dá para colocar o quê? Uns 40? Isso. Começar com 40, à medida que eu for ganhando confiança no Isso. texto, eu vou aumentando. Mas você vai notar, né, que, por exemplo, alguns vão ser mais difíceis. Então, texto invertido, você vai ter uma certa dificuldade, distorcido outra, o texto embaralhado outra, o texto com número outra, o texto metade outra. Não vai ser tudo igual, sabe? Uhum. E aí você, a cada página, você pode ir ponderando esse metrônomo. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ir. Então, vamos fazer uma vez junto. Ah, tá. Você vai ler só uma vez o texto distorcido 1. Tá certo. Mas aí, quando eu for fazer treinar durante esse mês aqui, eu vou pegar e vou fazendo 10 minutos, Até eu vou onde até o der. final do livro. Não. Por exemplo, vamos supor que você consiga fazer 10 páginas, 15, né? Aí você no outro dia continua de onde parou. Entendi. Da 15 a 30. Da 30 acabou e começou 2 páginas. Entendi. Você vai estar sempre continuando de onde você parou. Certo. A não Mas ser que você bitole e faça assim 20 minutos, meia hora. Aí dá para fazer uma vez por dia o caderno todo. Você vai ver que é bem desafiador, é bem legal na hora de executar o exercício. Não é só aquela coisa de ligar um metrônomo e ficar passando os olhos, sabe? Uhum. Tá bom, então manda ver, leitura da página, quando terminar me avisa. Esse distorcido 1, né? Ok. Vou botar aqui o metrônomo aqui. Tranquilo no 40? Aham. Fechou? Aham. Aí você vai trazer uma ideia com 5 a 9 palavras. 7 mais ou menos 2, né? Certo. Ele fala Algo que chamou a atenção aí. que o leitor avançado, né, que faz a leitura dinâmica, ele chega à compreensão de 70% do texto. Cuidado para não ficar muito longo, né? Ó. O leitor dinâmico, né, chega a reter 70%. Certo? Tem que ter no mínimo 5, no máximo 9. Tá certo. Tá. Aí você, ao invés de repetir, geralmente quando o aluno faz assim 20, 30 semanas, a gente trabalha 10 minutos só na folha 1, 10 minutos só na folha 2. Mas como você é um aluno avançado, já fez outras sessões, eu acho que você aguenta fazer dessa forma que eu vou lhe passar. Certo. Então você vai ler o número 2. Tá certo. Ao invés de repetir o 1, o que fica mais fácil, você vai ler um texto novo, certo? Uhum.
Leu? Sim. Agora uma ideia. Ler lento não significa ter mais compreensão. Isso. Ler lentamente não significa ter maior compreensão. 7. E assim você faz na folha 3, na folha 4, na folha 5. Quando acabar a apostila toda, que você for reler o texto 1, você provavelmente nem vai se recordar direito do que você tinha lido na primeira vez. Uhum. Mas vai tomar o cuidado de, quando for falar a ideia, trazer uma ideia totalmente diferente dessa que você trouxe agora, né? Leitor dinâmico memoriza até 70%. Tem que ser outra coisa. E ler devagar não significa que eu vou memorizar melhor. Vou trazer uma ideia nova. Entendeu ou não? Entendi. Então, são textos diferentes, com formatos diferentes. E é claro, quanto mais velocidade você conseguir impactar, maior vai ser o seu desempenho. Certo. Tá? Na verdade, 2.000, 3.000 palavras é muito legal para demonstração. Por quê? Porque você lê uma página em 3 segundos, 5 segundos, certo? Uhum. Mas na prática, né, quem lê mais de 1.000, que é o teu caso, já está lendo com uma compreensão de 90, que foi o que bateu agora, significa o quê? Que você vai estar lendo 4 a 5 páginas por minuto, né? Dá 300 páginas por hora, entre 240 a 300 páginas por hora. Ou seja, é um livro por dia, se você tiver disciplina de separar 1 hora do seu dia para ler. Eu acho que é bastante satisfatório. É bastante mesmo. Tem que. Né? Ou seja, um livro por dia, né? Ninguém faz. Quer dizer, tem casos na história, Kennedy, Roosevelt, Jô Soares, né? Paulo Maluf no Brasil, enfim, a gente conhece, né? De ouvir falar, filósofo alemão Goethe, Santo Agostinho, etc. e tal, né? A gente já ouviu falar nisso aí. Mas a ideia é que é possível, qualquer pessoa, treinando aí 1 trimestre, 2 trimestres, consegue se habilitar para conseguir ler um livro em 1 hora. E se ele se dedicar a separar 1 hora de leitura por dia, está lendo um livro por dia. Fechou? Fechou. Tá, então, esse, é claro, são os exercícios. A sua leitura convencional, você vai manter o seu padrão, Perfeito. de acordo com o que você precisa estudar, certo? Então, parabéns, foi jóia a tua jornada. E vamos ver, na 10ª aula a gente bate as 2.000, né? Vou me esforçar aí durante esse mês aí para chegar próximo, pelo menos. Muito bom, Fernando.